Galera, sejam bem-vindos ao nosso sexto episódio do Quadro Norte Podcast, né? Com a participação do Ítalo Ferreira, do E aí, Alexandre pessoal? Coelho e hoje o nosso amigo E aí, galera? As Volney não HQs? está presente, mas está resolvendo questões pessoais. Logo, logo ele estará junto com a gente. Galera, só deixando logo aqui Uhum. de recado, né? Quem puder passar os 31 seguidores do YouTube, esteja se inscrevendo no nosso canal lá no YouTube, curtindo, compartilhando, deixando seus comentários. Nós também estamos como vídeo na página do Facebook da Quadro Norte, né? Que é facebook.com/quadrinorte, assim como no Instagram, se você quiser ficar bem informado sobre o que a gente está planejando e o que a gente vai trabalhar nesse grupo Quadrinorte, lá é instagram.com/quadrinorte, tá? E segue a gente lá nos agregadores de mídia digital, de áudio digital, Spotify, Google Podcast e outros mais por aí. O tema de hoje, né, eu coloquei que é quadrinhos na pandemia. Foi esse o título que eu escolhi? Foi? Quadrinhos na pandemia? Foi, gente? Ou foi pandemia? Foi. Foi, né? Quadrinhos da Não. pandemia. Eu corto essa É, parte, né? isso. Então deixa eu ler um textinho aqui rapidamente para Tá vocês que bom. eu fiz. Segundo uma pesquisa no início do segundo semestre do ano passado, realizada pelo Instituto GFK, mostrou que o consumo e venda de quadrinhos cresceram durante o período da pandemia. Antes do início das medidas de isolamento social no Brasil, eles ocupavam a quinta colocação. E agora na época, né, esse gênero está em segundo lugar, atrás apenas dos romances importantes, apenas, atrás apenas dos romances. É importante destacar que a pesquisa foi feita com livrarias físicas e digitais e também contabiliza quadrinhos como mangás. Lembrando, gente, que muita gente às vezes faz essa distinção, né? Quadrinhos e mangás, sendo que é a mesma coisa. A crise também É afetou verdade. os pequenos lojistas especializados, as comic shops, que passaram a vender menos e foram obrigados a criar formas de continuarem atrativas para clientes durante a quarentena. O fique em casa causado pela pandemia fez com que muitas pessoas tivessem que procurar o que fazer, passar o tempo. Então, ler livros, quadrinhos, assistir séries, filmes e TV aberta, com certeza são ações que marcaram esse processo de isolamento social. Mas como tudo isso tem afetado tanto o consumo como a produção de quadrinhos? Como será o mercado de quadrinhos pós-pandemia? Nesse podcast, iremos tentar responder essas perguntas ou criar outros questionamentos, né? Nós não somos experts aqui em nada, mas a gente vai tentar responder isso aí. Então, gente, assim, logo de cara, que eu passo para vocês aí a bola, e eu começo comigo, o que cada um, nesse período de pandemia, qual foi o seu relacionamento com o quadrinho em cada um, nesse período. O meu, especificamente, eu aumentei o meu consumo de quadrinhos. Eu aproveitei esse período de pandemia e como eu trabalhei no período da eleição, né? Então tinha uma graninha sobrando ali e eu comprei muitos quadrinhos, especificamente do Pipoca e Nanquim. E aí eu aproveitei esse momento, né, para ler mais quadrinhos. E também foi nesse período de pandemia que eu resolvi, né, bora ativar o Quadro Norte novamente, né? Então foi quando pintou essa ideia de voltar a trabalhar o Quadro Norte, ativando as redes sociais e fazendo esse podcast. E cara, eu acho que esse momento que a gente está ocioso, entre aspas, que eu voltei, eu tenho muita literatura em casa, ficção principalmente, e, pô, quadrinho é minha paixão, cara. Então, eu comprei quadrinhos muito bons da Pipoca Nanquim, acho que eu tenho uns três. Comprei meus primeiros mangás, eu não tinha mangás, eu tinha comprado mangá lá atrás do Akira, da editora Globo, mas eu perdi esse material. Então eu comprei um quadrinho muito legal em forma de mangá, que é Boa Noite Pum Pum, eu tô lendo. Comprei Legal, vamos contar. que é um Quero ler. documentário do Pipoca Nancy lançou, que é Virgem depois dos 40 ou Virgem, Depois dos é, que 30, é, então. que é um documentário que achei no Depois dos Japão e 30. na China, de homens, né, que tem todo um problema social por serem virgem depois de uma certa idade. E eu não li ainda, está na minha lista. E aí comprei Jane, comprei agora recentemente, comprei a, o Ronin, lá do Frank Miller encadernado, vai chegar ainda.
Então, assim, eu aproveitei esse embalo. Também paguei cursos online da doméstica para desenho. Comecei a estudar isso um pouquinho. Também estudei um pouquinho animação. Li, assisti muito conteúdo, né, voltado para quadrinhos. Eu gosto de entrevista, então, Pipoca e Nanquim, alguns conteúdos que eles colocaram lá, eu estava ouvindo bastante, né? Então, assim, nesse período. E também ideias, né? Eu anotei alguns releases de ideias para quadrinhos. Né? Cheguei a conversar com o Ítalo para a gente desenvolver alguns quadrinhos. Mas é que, né, mesmo em isolamento, a gente precisa trabalhar. Né? Então, por um período eu consegui reter esse material. Esses quadrinhos todos que eu comprei ainda não consegui me debruçar sobre eles. Mas até o momento tem servido, a pandemia tem servido para canalizar a minha ideia dentro do que eu quero de quadrinho. Então, tá aqui o Quadro Norte, o podcast, nós estamos gravando, as redes sociais, estamos trabalhando na segunda edição da coletânea Quadro Norte 2, né? Estamos trabalhando já com a possibilidade de republicar edições de autores que já tiveram histórias publicadas, tá? Então, eu acredito que essa pandemia ajudou, né, no sentido de que, pô, bora focar. Estamos na pandemia, bora focar, bora colocar essas ideias em prática. E também aproveitando esse embalo que essa notícia surgiu. Na verdade, a minha vontade de voltar com o Quadro Norte, ela foi muito impulsionada pelo pessoal do Pipoca e Nanquim. Eu sigo o Pipoca e Nanquim antes deles virarem editora, e quando eles tiraram eles decidiram assim, nós vamos virar editora. Aí eu fiquei curioso, né, e comecei a acompanhar o processo deles, tá? Então, eu vendo o processo deles, vendo o retorno, claro, os caras juntaram a grana, né, juntaram o conhecimento dele, meteram a Sim, eles cara e fizeram, investiram peixinho, né? e começaram a pegar títulos que eles são fãs e trazer para o mercado. E detalhe, cara, eles são um canal que eles divulgam outros concorrentes deles, e eles nem se consideram concorrente. Eles são os caras É. aficionados. Então, aquele. Cá entre nós, eu acho assim, muito. Assim, tem um dele lá que é muito eufórico, né? E aquilo às vezes eu não gosto muito, não, mas não deixa de contagiar a gente, né? Então, assistindo eles, eu fiquei assim, pensando, pô, cara. E eles pegam, tem um quadro neles que eles fazem de vez em quando, que é mensal, que eles pegam quadrinhos de autores nacionais independentes e eles destacam lá. E eu vi muito material bom, cara. Tanto é que eu sempre falo, quando as pessoas criticam assim, Muita coisa boa. não tem roteirista bom no Brasil tem carência de roteirista. Pô, cara, é só você procurar a história em quadrinho independente, você vai achar muita coisa boa. Então, assim, E essa, geralmente quem fala assim é porque não conhece muito essa iniciativa. É porque o mercado do é cenário, né? underground, né? O quadrinho independente ainda é o mercado underground, né? É um mercado ali que nós consumimos, eu, tu, você, Não nós é aquele conhecemos. mercado grande assim, Isso. mas tem uma galera que tá ligada nos financiamentos coletivos, que vai vendo as lojas, por exemplo, loja Monstro e tudo mais, que a galera lança. Tem um movimento muito grande de quadrinho nacional que a gente vê, muito Sim. enorme, mas perto do que era antes, né? Mas não é um mercado, né? E cara, Propriamente dito, de consumo em massa. e E cara, tem muita coisa boa, muita coisa boa. eu vi uma entrevista do pessoal do Pipoca Nanquim, eles deram no Inteligência Limitada, que é do Rogério Vilela, que é um podcast no YouTube. Foi umas 3 horas de programa. E, cara, eles falam como eles começaram, tudo, e eles revelam números e tudo. Eles parece que começaram com 40 mil reais, tá? E o primeiro título deles, coisa e tal. E assim, eles falam que eles viraram parceiro da Amazon, cara. Então eles têm. Eles É, estão vivendo hoje só disso, tá? E assim, claro, obviamente que não é que a gente vai virar uma pipoca nanquim, mas serve de exemplo para a gente ver que tem um nicho de mercado que consome esse material, que tem consumidores. Eu sempre comparo isso que está acontecendo com o quadrinho, que eu acabei de falar de é underground verdade. aí, a questão de bandas. Tem bandas de rock hoje em dia que elas na mídia quase ninguém conhece, mas no submundo ali elas são muito consumidas. E a gente às vezes Uhum, nunca nem ouviu falar delas, né? Então, a ideia verdade. dessa pandemia, de você ficar isolado em casa, eu comecei, pô,
sou apaixonado por quadrinho, bora conversar, bora fazer isso. E essa é a minha experiência, assim. Eu vou talvez lembrar de alguma coisa, mas enquanto isso, passa aí, Alexandre, pra ti. O que é que tu A aprontou gente aí vai nesse falando. período? De quadrinho, cara, Mas não, eu em cheguei no Alexandre, começo da em pandemia. Alexandre, mas eu não falo só de consumo, eu tô falando de, pô, tu trabalha com quadrinho, então eu falo tanto profissionalmente produzindo como consumindo. Não, eu falo as duas coisas, assim como tu falou. Entendeu? Eu vou começar falando um pouco de consumo, depois eu já vou falar sobre o trabalho. Uhum. Tá. Então, desde o começo da pandemia, eu tô lendo bastante coisa. Porque, assim, calhou de que na Black Friday do ano anterior à pandemia, eu comprei muita coisa. Comprei muito quadrinho, eu comprei muito livro. Eu E não tinha dinheiro, aí, eu não tinha dinheiro na Black Friday. tem muita coisa para poder... Na Black Friday de 2019, no Ah, caso. tá. Uhum. Eu cheguei a comprar tinha uma promoção no site da Panini que tinha 50% de desconto. A partir de tantos reais, eu ganhava tanto por cento de desconto. Aí eu fiz a festa lá. Eu cheguei a pegar 50% de desconto, assim, Pô, com cara, frete grátis ainda. muito bom, E né, aí cara? pegou uma caixa, assim, um monte de coisa em casa. Então, foi ótimo. E ainda teve o da Amazon. Então eu peguei bastante coisa. E aí eu fiz uma pilha assim, enorme de leitura que ainda tô devagar ainda. Uhum. Que vou coisa. De consumo, mas durante a pandemia, eu não consumi tanta coisa, não. Porque eu me mudei para cá, para Castanhal, aí tem uma banca só aqui, né, de perto de onde eu moro, a gente pode comprar coisa. Aí eu saio pouco, né? Tento manter o máximo possível de isolamento e só saio quando é necessário, e aí dou uma escapadinha. Aí eu comecei a pegar uns títulos mensais, parei um pouco por causa do custo e comecei a pegar só Conan. Aproveitei que teve essa Conan mania, né? Sim, Que sim. voltou e eu já queria há muito tempo pegar em boa qualidade Conan, então comprei muito Conan. Comprei as mensais, aguardei, demorou muito para chegar aqui aquela coleção da Salvat com a Panini, né? E agora tá chegando pingado assim, mas tá chegando. Tem os livros do Pipoca também. Eu tô lendo bastante agora, devagar eu vou acabando assim a minha pilha, né? Fazendo as leituras e tudo mais. E assisto muito vídeo no YouTube sobre quadrinho também. Tenho estudado bastante, estudado também principalmente as minhas falhas, assim. Eu pego as minhas falhas e eu vou estudando elas na medida do que eu posso, né? E aí a internet tem servido muito para ajudar nessas coisas. Ano passado eu estudei muito perspectiva. Ainda não estou bom, mas eu estou estudando bastante perspectiva e tentando corrigir umas falhas de anatomia, porque isso é muito necessário, né? Mais agora. E com relação ao trabalho, ano passado eu tive muito trabalho. Eu estava terminando o Sumo Boy lá para Argo Comics. Eu acho que no passado eu trabalhei nas duas últimas edições e teve o desenvolvimento do Açaí Pesado 3, né? A gente começou no passado e talvez saia esse ano, se Deus quiser. E aí teve um longo trabalho de planejamento, foi uns prazos grandes assim, alargados. E o trabalho com o exterior também tomou bastante do meu tempo. A gente se enrolou um pouquinho, mas conseguiu terminar legal. Acabei fazendo umas outras partes do trabalho também. Além do desenho, eu fiz a diagramação, né, da minha história. É uma história que estou fazendo com a Thay Silva. E aí ela fez as cores, eu fiz Isso a da primeira, editoração né? também da própria Da história. primeira E açaí como é que pesado, ele né? vai, volta. Não, agora da terceira. Não, Ah, da terceira. é porque só Eu tem a primeira, trabalhei tá? agora em 2020 nela. Uhum. Tu não pegou a segunda, vou te passar. Isso é uma cobrança, estou sentindo uma cobrança. Não, esquenta não. E, mas eu fiquei. O que eu não fiz muito foi tocar muito em trabalhos pessoais. Eu andei muito pouco. Cheguei a escrever uns 2 roteiros assim, e comecei a desenhar algumas coisas. E no começo de 2020, aproveitando a pandemia, eu comecei a fazer uma história lá no Instagram, e aí dei uma freada nela depois, por causa do trabalho com quadrinho estrangeiro, né? E aí eu acabei não. Eu tô pensando em pegá-la assim que der. Quando der uma folga aí no trabalho do Quadro Norte, eu vou pegar essa minha historinha de novo, para dar uma mexida nela. Continuar, né? De parei. Eu E acho que eu cheguei a fazer umas 5, 6 páginas.
Mas tu tá usando o processo agora de Mas o desenhar só roteiro, direto no computador. não. Eu nunca consegui me adaptar direito a fazer direto no computador. Não consigo mesmo. Eu só pinto, dou um tratamento, mas o desenho que eu faço mesmo é à mão. Ah, é, cara. Pensei que tava direto Eu na. comecei a usar outros materiais, comecei a usar muito. Não. Eu comecei a usar muito agora sombreamento com marcador, com uma nanquim mais aguada, mas no computador eu só estou pintando mesmo. Eu achava que tu Nunca cheguei fazia a direto no começar a computador desenhar também, cara. Eu, full digital. eu também achava Não, que tava. ainda não peguei. Eu ia até falar isso num outro programa, que ainda não de adquirir esse costume ainda de fazer totalmente digital, assim, ainda não peguei. Mas, cara, Ainda me sinto com mais controle no manual. na verdade, assim, eu acho que cada um trabalha da forma que bem convier, né? Então, eu particularmente até hoje, É, eu não tenho, eu eu não tenho particularmente ainda não senti. eu não tenho a mesinha, né? Eu quero comprar uma, mas Uhum. até mesmo por causa de modelagem 3D, todo curso de modelagem 3D tem que ter a mesinha. Aí eu não tenho. E aí É verdade. eu hoje ainda faço Eu tenho desenho, usado para isso também. eu faço desenho na mão, escaneio. Aí, às vezes, eu converto em curva, ou às vezes eu faço uma vetorização em cima daquele rascunho. Às vezes, quando eu estou com muita Uhum. predisposição, eu faço vetor direto no CorelDRAW, sem nenhum rascunho, só mesmo aqui fazendo, né? Mas Já eu fazendo. uso muito como. Ainda é o traço aqui, esse firmeza aqui, sabe? E eu não senti necessidade ainda, sabe? Eu ainda gosto muito de trabalhar com, Agora, quando eu tiver aquela com minha tela grande, assim, que físico, você desenha na tela direto, aí manual. sim, tá? Aquelas. Foi ontem os amigos meus que têm, aí eu vou migrar para lá. Cara, Que é praticamente a experiência do papel, né? meu sonho de consumo, na Na verdade, tela. meus dois sonhos de Tem meus consumo. amigos. Ou uma tela dessa, ou um iPod Pro. Mas sabe de uma coisa? É porque também eu não tive ainda aquela urgência de Não, fazer não, com uma certeza. produção muito rápido para entrega. Porque, por exemplo, tem um amigo meu, o Rafael Lanielas, ele já trabalha atualmente só com essas mesas digitais. É a Ruion, a marca, né? Tem essas outras aí, e tem a Cintiq. E aí ele trabalha porque ele tem um volume muito grande. Ele faz, tipo, até mais, né, edições por mês. Então, ele vai fazendo direto ali, pá. E aí, você passar desse processo do rascunho, arte final, escaneamento, tu ganha muito tempo. Então, nesse ponto, eu acho que para quem tem um volume muito grande de trabalho, muito prazo mais apertado, né? E aí acho que vale mais a pena, porque tu pula muitas etapas. Não, com Então, certeza. como eu ainda não tenho esse volume grande de trabalho, então não vi necessidade ainda. Fora, eu gosto mais do físico atualmente, lógico, mas acho que quando pintasse necessidade, acho que eu seria muito mais, eu ia migrar muito mais rápido para o processo totalmente digital. E eu acredito que Porque eu tenho a questão da necessidade no meio, né? é um caminho sem volta também, Alexandre. Acho que esses caras que estão nessa plataforma, que tem esse É, equipamento, ele já é um caminho sem volta. O cara já viu a facilidade, já se não, adaptou. é verdade. Quem começou e gostou, não volta mais. Tem isso. E no meu caso, tem outra coisa também. Porque, como cheguei a falar no outro programa que eu tive acesso às coisas, né, aos processos, conhecimentos tardiamente. Então, eu quero ter um volume de trabalho manual feito, que meus amigos já têm, assim, montanhas de páginas feitas, eu não tenho. Então, na minha cabeça, ainda teria que ter mais um volume, assim, físico, pronto, né? Lembrei E do Sei lá, aí? Vonei é uma coisa falando do. psicológica, assim, E aí, Foi o, Ítalo? talvez. Von- Conte a sua foi história o aí, Ítalo. Vonei, foi o Vonei que falou na última gravação lá do Bené, que perguntava para os caras: cadê teu desenho? Aí, tá aqui na pendrive. Que é a Sim, galera sim, é. O que é a galera pessoal, que já desenha como é que eu vou direto já. mostrar, né? Pois é, o pessoal já desenha já direto nessa. Já digital mesmo, assim. Não, Não porque é hoje em mais. dia também eu já ando assim, o pessoal pergunta, tá desenhado, vê meu Instagram lá. Aí abre o Pois celular é. e olha lá. Vai, Ítalo, conta a Faça tua assim. história aí. Cara, eu vi o que eu fiz, né, durante a pandemia
Comprar quadrinho, assim, eu comprei bem pouco mesmo, né? Porque eu ainda estou lendo muitos dos que eu já tinha, assim, já comprei muito, e tem muitos que ainda estão por ler, assim. Então, assim, consumo, assim, eu fiz bem pouco durante essa pandemia. O que eu mais fiz mesmo foi trabalhar, assim, o meu desenho, estudar mesmo o meu traço, tentar melhorar a técnica, usar materiais novos. Eu sou também muito manual também. Eu quase não uso coisa assim, recurso digital Digital, mesmo. né? Eu gosto O muito teu de usar traço mudou bastante, né? eu vim desenvolvendo mesmo, assim, foi como tu falou, né? Pegar aquilo onde tu erra e tentar ajeitar, eu também faço muito isso. A minha arte final também andei treinando, andei estudando, andei fazendo essas coisas, né? Durante esse processo durante o que está acontecendo essa pandemia. Consegui mais tempo, né? Por isso que eu estou fazendo essas coisas, por estar tendo as aulas remotas, né? Aí faço as aulas aqui mesmo, em casa, né? Passo as atividades, as aulas que eu tenho que fazer. Aí eu acabo conseguindo mais tempo para dedicar ao desenho depois. Aí eu vou trabalhando nisso, né? O que eu também consumi mais também é material, né? Eu andei comprando bastante essas coisas para fazer, para desenhar, né? Experimentando papéis novos, essas coisas assim. Tinta Eu experimentei muito diferente. marcador no passado. Qual o Aí marcador que tu se refere, Alexandre? Marcador de texto? Não, eu comecei aquelas, tipo, Copic, sabe? Ah, tá. Tem uns profissionais que usam muito. Eu comecei pegando essas Copic e depois eu fui descobrindo umas marcas mais baratas aqui por perto e fui experimentando também. essa Copic, ela é um pouco Então, salgada, né, cara? Aí é por isso que eu eu tentei ver uns mais baratos, assim, que são bons também. tenho, olha só, essa aqui que eu tenho. Ela é bem carinha, assim. Essa aqui, Sabe ó. qual é o lance da Copic? O lance da Não é uma Copic, é uma essa Cisgraph. Cisgraph. Essa Eu migrei aqui, para essa também depois. ela é Por muito causa mais do em rolê. conta. Ela, Faz ela a é boa. mesma. Ela é recarregável? Não, Não, eu porque acho não que. vende. Ela é recarregável, Eu não que nem a sei se dá para Copic, mas ela não recarregar tem. Mas eu acho que eles não vendem o carregador a dela como a carga. Copic vende. Cara, eu Porque a acho. vantagem da Copic é a recarga. Porque assim, tu compra a caneta, ela tem uma carga. Mas quando tu compra o carregador dela, ele é o mesmo preço de uma caneta, mas ele vem 12 cargas. Então é como se tu Pronto. pagasse 12 canetas pelo valor de uma. Essa é a vantagem. Entendeu? Quando tu tem o carregador dela. Agora, tipo, tu pegar só uma é bem caro mesmo. Caramba, Cara, é eu bem ainda sou do caro. método. Aí quando eu cheguei aqui, eu descobri essa cisgrafia. Eu ainda sou do É essa método. que eu uso. Qual método? Eu ainda sou do método básico. O meu método básico é papel branco. Aí eu pego, compro as canetinhas que a gente encontra aqui. Até acho que foi a Faber-Castell saiu lançando umas canetinhas que você para ajudar em desenho, que são bem cores variadas, né? Eu uso, cara, O bico também. fino. Sim, eu já vi É, dessa também. aí tem umas Não tem canetinhas que a gente problema. compra Já aqui, vi que dessa. é permanente, que ela tem um bico fino de um lado e um bico grosso de outro. Aí, cara, eu sou bem básico nesse sentido, assim. Eu até cheguei a conversar com o Alexandre sobre isso. Alexandre, indica aí umas canetas e tal, tudo. Mas aí eu fiquei pensando, caramba, logo logo eu vou comprar minha mesa digitalizadora, então eu não vou ficar gastando dinheiro com essas coisas, não. Aí eu fico usando Pois é. Uma coisa que o eu básico. consegui também recentemente, né, que também tem me ajudado muito com estudo assim de poses, esses modelos assim, né? É óbvio. Hein, Ele é, Também. sempre ele lembrando, é gente, articulado. sempre lembrando que a gente é áudio também, né? Então vocês estão mostrando aí os bonequinhos articulados de vocês para Isso, anatomia, é um, Sim, tá? tem que falar. Eu consegui esses conseguir bonecos botar aqueles articulados. bonequinhos para anatomia. É É muito verdade. bom, cara. Este, Esquece Tu de ver que é áudio. usa,
Eu tu quero comprar bota para a minha pose que filha tu isso aí. quer, Quero comprar pra minha filha isso aí. Ah, tu é. coloca a pose que tu quer, tu pode fotografar, aí em cima dele tu faz os Vocês esboços. conhecem aquele programa de Para quem pose? tá no áudio, Eu esqueci. Poser, Não, conheço, eu não é o conheço. Eu Pose. nunca usei, mas eu Não conheço. é o Pose. Deixa eu só dar aqui uma vista aqui rapidamente aqui. Não. É o. Tem gente que tá usando muito o SketchUp. Eu uso o SketchUp de vez em quando para cenário, para carro Ai, bonito. Eu eu uso o esqueci o SketchUp nome do para programa. ajudar. É um programa que vem com 3D, que você tem a. Você movimenta, bota ele em qualquer pose. Aí tem cabeça, aí você mexe na musculatura. Aí tem. Cara, é muito bom ele. Ó. Eu fiz até um saci ano passado e publiquei, baseado nesse programa. Não, ainda não vi isso. E depois eu passo o link para vocês aí, Interessante. o nome, né? Que eu não lembro que é. Ele não sei se é gratuito, é pago, não lembro. O Depois meu tu parece. coloca aí. Tá. E Para quem, aí, Ítalo, para quem quem tá no mais? áudio, a gente mostrou aqui os bonequinhos. A gente mostrou aqui os bonequinhos da Figma e de outras marcas que são poseáveis, né? Que a gente pode fazer poses. Para quem tá no áudio, Isso. tô só vendo o vídeo. Ítalo, e quem mais, Ítalo? Aí tu complementa aí o que é o. Pois é, aí esses são, aí eu fui adquirindo essas coisas, né? Foi o meu tempo eu uso para desenvolver mesmo. Eu fico fazendo pesquisa, procuro arte de muita gente, assim, pelo Instagram mesmo, pela internet, vou vendo. No Instagram, os caras fazem coisas assim, utilizando mesmo material, assim, tinta, essa Copic que o Alexandre falou, fazendo trabalho mesmo manual mesmo, sabe? Lápis de cor, tinta, aquele lápis dermatográfico. Os caras fazem e são coisas assim maravilhosas, né? Aí eu fico vendo essas coisas e fico tentando fazer, sabe? Eu fico tentando ali, o que esse cara tá usando para dar esse efeito, assim? Aí eu fico, sabe, pesquisando mesmo, tentando. O tempo que eu tenho, eu fico fazendo essas coisas. É E bom. fico aqui desenvolvendo, fazendo esse trabalho, assim. É um laboratório, né? O tempo É, que eu tenho é isso é. que eu faço. Aí, já assim, agora, a questão assim de Sabe que eu vi consumir muito também? quadrinho, eu já não consumi tanto assim. Eu tenho assistido muitas coisas, muita animação, assim, sempre para desenhar, assim, depois que eu descobri o desenho animado, assim, a animação, é o que sempre me inspira, assim mesmo, diretamente, assim. Ver aqueles ângulos que os caras usam para mostrar uma determinada ação, isso sempre me deixa inspirado, né? Tá. Aí, agora, assim, consumir quadrinho, não muito. Tu falou Sabe aí que eu no início, cara, fiz muito também? Hein, só para. Sabe que eu o fiz muito quê? Fala, também? Alexandre. Eu vi muito vídeo de Instagram. Eu vi muito vídeo de arte finalista também. Tem uns caras, o Rubens Bernardino, o Denis Rodier, que é um europeu francês, tem o Marc Morales. Eu vi muito vídeos deles arte finalizando. Isso foi muito bom para mim também. Cara, isso é bacana. Com relação a quadrinho, assim, mesmo, sabe? Hein, Isso é só bem para legal. dar complemento aqui ao assunto. Galera, aí eu li aquele texto inicial aqui que fala de uma pesquisa, né, que deu o consumo, aumentou o consumo de quadrinhos. Era Vocês. isso que eu ia te falar, Nico. Cara, eu vi uma matéria, porque isso aí tu falou já é mais recente, né? Não, Esse texto. essa pesquisa foi em meados do ano passado, sabe? Que Pois saiu. é, eu, Até o eu, Jean che- chegou a divulgar no, no, eu no, no Facebook lembro, dele. eu lembro de ter lido um texto, mas esse foi no primeiro semestre, cara, de 2020, né? Que, por exemplo, assim, os quadrinistas aqui no Brasil, a maior parte da renda, assim, deles é através dos eventos que eles vão lá, eles se programam para fazer as publicações, As Comic Cons da vida. as Sim, feiras, nesse as Comic sentido, Cons, as oficinas, as aulas, né, os cursos que eles dão. Os quadrinistas brasileiros, eles fazem tudo isso. Então, com esse lance da pandemia, isso aí bateu muito eles, cara.
E, assim, eles ficaram... eu vi um depoimento, assim, de muitos quadrinistas falando, né? Que, assim, eles ficavam... Além da atmosfera ruim da pandemia, de estar ali, né? Das coisas ruins acontecendo, que mexe também com a pessoa, né? Às vezes tira a inspiração do cara de produzir. Também o risco deles ficarem sem renda. Por exemplo, assim, como é que vai ser Sim, porque daqui tem a tantos meses? Porque tá acabando a minha grana. Como é que eu vou conseguir esse dinheiro? Como é que eu vou me manter? Será que eu ainda vou conseguir ter uma grana? Então, isso mexeu muito com eles, cara. É, E assim, e muitas pequenas editoras, lojas fecharam, uhum. né? Livrarias fecharam, principalmente loja. porque isso também dá muita grana também para Sim, esses quadrinistas. eu até complementei isso no texto lá, e também é o seguinte, recentemente eu vi no Omelete que está tendo uma campanha para ajudarem as comic shop, né? Que elas estão no Brasil, isso se tratando de Brasil, elas estão com É. dificuldade. Mas essa questão aí das Comic Cons da vida, as convenções aí, isso, antes mesmo dessa pesquisa, já estava sendo cogitado, já estava sendo divulgado em meios de comunicação de cultura pop, que assim, aquele ambiente lá, onde os caras tem o quiosquezinho dele, que eles vendem print, que eles vendem revista independente, aquilo para os artistas independentes, aquilo é muito bom, né? Eles vendem Não, a maior parte da venda Sim, deles é ali com o público. a gente isso, mesmo É perdeu aqui ali no no Pará, por exemplo, na evento. Feira do Livro e outros isso. eventos Então que assim, tinham também, é, que vendia bastante. então isso assim, isso com certeza A gente perdeu aqui também. deu uma queda. Agora eu pergunto para vocês, o que que vocês acham que fez com que esse consumo de quadrinho aumentasse? Vocês acham que Porque eu na minha opinião, vocês acham, na minha opinião e ao mesmo tempo um questionamento, vocês acham que nós sabemos que nós vivemos num país que existe uma grande quantidade de pessoas que não leem, mas eu não falo daquela leitura, o analfabeto, eu falo Tem um daquela déficit de leitura, leitura aqui, isso, né? pessoas que têm déficit de leitura, que não conseguem ler uma frase e entender, então elas não têm o hábito de consumir Não livros, tem a cultura. não mas tem assim, não tem a cultura não, de pois é, mas adquirir material deixa eu só literário, fechar né? aqui rapidamente. Tanto faz se for Deixa eu só fechar quadrinho ou aqui. um Deixa eu só livro. fechar aqui, Ítalo, rapidamente. A questão que eu coloco é o seguinte: esse buraco que existe no Brasil, essa deficiência, não está, a partir do momento que aumentou o consumo de quadrinhos, não é justamente aquela pessoa que tem uma deficiência de ler, buscar no meio que visualmente, claro que tem texto, obviamente, mas que tem muita ajuda visual, é vou me escapar, pô, não gosto de livro, vou comprar quadrinho. Ou simplesmente porque a pandemia está favorecendo. Eu até digo que, eu brincava muito que a pandemia, quem criou a pandemia foi a Netflix, sabe? Porque se tem um Porque meio de, se tem um meio que com certeza foi muito favorecido por pandemia, foi os streaming. E quem estava estabelecido, Os né, streamers, tem com certeza se é, ganharam mais. quem Mas eu pergunto para vocês, já estava estabelecido. vocês acham que tem a ver essa questão da dificuldade do brasileiro em ler e ele querer algo mais visual, que tem menos texto, esse aumento? cara, eu vejo, olha só, como eu te falei, né? Tem esse quadro aí dos caras que dos próprios artistas que passaram esse problema todo aí de poder divulgar seu trabalho. Mas como eu te falei, né? Foi no início do ano de 2020, foi o primeiro semestre que eu vi isso. Só que aí os caras já, até de lá para cá, né, já tentaram criar mecanismo para tentar resolver isso aí. Teve um grupo que montou uma campanha, quadrinho na quarentena, que eles fizeram um grupo que botar só quadrinho nacional ali, que está disponível ali para o pessoal ler, de boa, né? Fazer download e ler, para tentar movimentar isso. Isso foi um dos artifícios que eu vi assim na época, que eu li também, né? Já faz um tempo que eu li também a respeito disso. Os caras, como eu te falei, foi uma notícia antiga,
E eu acho que de lá para cá já se foi criado muitos mecanismos para esses artistas né, driblar isso aí. O aumento, né? Eu imagino assim, o aumento do consumo do quadrinho que a gente tem aí, da pesquisa que você fez, já seja um resultado disso, né? Mas agora, assim, como produção, né, coisas novas, eu não sei te dizer. Se Não, tem mas a coisa pergunta é em cima disso. porque, O que tu porque, acha que gerou esse porque o cara consumo? pode... Pois, não, porque o cara pode consumir ali o quadrinho, mas já tem muita coisa produzida, né? O cara compra encadernado de histórias que já foram clássicas, e tal, mas assim, consumir coisas que estão sendo produzidas novas. Como eu te falei, esses artistas tiveram problemas de produzir Não, por sim, conta da mas pandemia. mas eu estou querendo colocar o seguinte: qual a tua opinião no sentido desse aumento do consumo de quadrinhos? Pois é, Se houve um aumento no consumo do quadrinho. eu acho Independente que é, que de artistas novos ou de velho, eu tô falando que houve um aumento. teve um aumento do consumo em trabalho artístico em geral, né, cara? As pessoas estão assistindo a mais filmes, estão assistindo a mais séries, estão assistindo a mais novelas, ouvindo a mais música. O quadrinho, estão lendo mais quadrinhos, estão lendo mais livros, porque uma forma de passar a quarentena, né? A arte, ela está aí, né, de uma forma ali para dar abrantar ali o estado do ser humano nesse exato momento. Eu acho assim que o que está combatendo a pandemia hoje é a ciência e a arte, cara, das pessoas. Eu vejo assim, né? Olha só, a própria pandemia está servindo como temas também. Eu já vi trabalho de artistas produzindo, utilizando o efeito da pandemia como temas nos seus trabalhos. Um tempo atrás eu vi, a própria Marvel estava fazendo tirinhas. Eu via muito no Instagram. Eu usava os heróis, né? Eles fazendo coisas. O que os heróis poderiam estar fazendo coisas durante a quarentena? Aí mostravam situações engraçadas, situações assim que é preciso de conscientização para esse exato momento que a gente está passando, coisas que a gente precisa fazer, né? Uma forma de trabalhar o tema da pandemia, né? Essa indignação toda que, por exemplo, em situação aqui do nosso país, né? Dessa atrapalhada do governo em relação à pandemia, também já vi muitos artistas utilizando desse tema, né, para jogar a crítica. Então, isso também, de certa forma, também aumenta o consumo, né? Eu acho que já veio esse consumo, já veio desse resultado aí. Eu imagino assim. E tu, Alexandre? Eu acho o seguinte, se tu parar para analisar, na verdade, eu acho que esse crescimento ele é um resultado de coisas que já vinham acontecendo antes. Eu acho que ele já ia acontecer, esse crescimento numérico já ia acontecer com ou sem pandemia, mas a pandemia ela reforçou ainda mais. Porque o que acontece? Nesse meio tempo, a gente teve dois players muito grandes agora no consumo de mídia, de influência no consumo. O primeiro é o YouTube, e o segundo foi uma empresa que se beneficiou bastante nesse período agora da pandemia aqui no Brasil, principalmente, que foi a Amazon. A Amazon entrou praticamente um pouquinho antes assim da pandemia, né? Lá por 2018, 2019. E aí ela proporcionou, com esse período de pandemia agora, com lockdown, com isolamento, né, quarentena, ela proporcionou uma facilidade muito grande de acesso e preço baixo a várias coisas, não só quadrinhos. Só que aí o que aconteceu? Houve um grande... A gente já vinha num crescimento de canais ficando mais famosos falando sobre quadrinho. Então o pessoal que começou a buscar YouTube para ver coisas, começou a descobrir, né, receber mais informação de influenciadores e aí começaram a correr mais atrás. Então foi um casamento de fatores, entendeu? Foi as lojas digitais começaram a vender mais porque teve essa facilidade do acesso, né, de você pedir chegar na sua casa, e teve esses influenciadores que foram, né,
divulgando mais os vários trabalhos que tem, tanto de quadrinho nacional quanto de quadrinho estrangeiro, né? E aí foi toda esse emaranhado de coisas que se juntou e fez o pessoal começar a correr atrás mais de quadrinho. Gente que não lia quadrinho antes, ou que fazia muito tempo que não lia, voltou a consumir, entendeu? E aí tem muita coisa saindo. Tu falasse, por exemplo, do próprio Pipoca e Nanquim, né? É um player que até alguns 3, 4 anos atrás não tinha no mercado. E agora tem, quer dizer, ele aumentou a quantidade de títulos e títulos diferentes. Quando tu vê um Pipoca e Nanquim, que é uma editora, falando de quadrinhos que deveriam ser, em teoria, concorrência, entendeu? É porque você vê ali que ele não se considera concorrência. Na verdade, ele tem um outro produto ali, né, para somar ao mercado. Porque o cara que compra da Panini vai sempre comprar da Panini. Mas quando esse cara que comprou uma coisa nova, ele vai buscar ali no Pipoca, ele vai buscar na Comic Zone, que é uma outra editora que surgiu agora também nesse período de pandemia, que também tem um trabalho diferenciado europeu, que é publicado por aqui, entendeu? Então, esse tipo de coisa, esse aumento na oferta de títulos diferenciados, que saia só do nicho de super-herói, né? Só do Tex, da Turma da Mônica e tudo mais, esse aumento também influencia, porque ele traz um público diferente. Esse público, por exemplo, que era só consumir literatura anteriormente, ele vai lá, vê no YouTube, conhece que tem uma coisa diferente, que não é só super-herói, eu vou atrás disso também, entendeu? Aí também descobre ao mesmo tempo que tem o quadrinho nacional, que é super diferente também. E aí já é outra coisa que vai chamar mais leitores, entendeu? Então é tudo uma consequência. Eu acho que, pela presença desses players, eu acho que ia ter um crescimento no consumo, mas a pandemia e a comodidade de você buscar fizeram com que isso crescesse mais ainda. Essa é a minha visão. Eu junto um pouquinho o que o Ítalo falou e principalmente o que tu falou. O Ítalo falou sobre a questão do crescimento de uma forma geral de entretenimento. Cara, acho que vocês são de conhecimento. Eu sou um cara que consumo podcast desde quando iniciou no Brasil, não oficialmente desde quando iniciou, mas ali no início dos anos 2000. E nesse período da pandemia cresceu muito o consumo de podcast e com isso cresceu a oportunidade de pessoas fazerem, né? Surgiu podcast que já estavam no mercado, mas que não eram tão conhecidos, começaram a se destacar e começaram a ganhar uma certa visualização. E aí essa questão que o Alexandre falou, já existia um trabalho antes. Então, eu tiro por nós somos consumidores de quadrinhos, e eu tiro por mim especificamente. Eu sou consumidor de quadrinhos, já estava acompanhando ali o mercado. Aí entrou a pandemia, pintou uma graninha extra ali, opa, eu vou aproveitar essa pandemia, vou comprar meus Pois é. quadrinhos e vou consumir. Assim como assinei a Amazon Prime, assinei o Disney Plus, né? Que já tinha a Netflix, então estou com 3 para ter mais opção do que assistir, ter o que entretenimento. Então, o entretenimento de uma forma geral cresceu. Então, eu acredito que esse nicho, o quadrinho, não só da Pipoca Nanquim, mas tem Panini, tem outras editoras pequenas e até independentes que já Sim, tinham sim. um material que já estava ali se preparando. Então eu acredito que a pandemia só fez fazer assim, ei, peraí, nós estamos em casa, agora aquela revista que está saindo e eu não ia ter tempo de ler, eu vou comprar e vou consumir. E que nem o Alexandre falou, ele tem quadrinhos lá que ele não leu, eu também tenho quadrinhos que não li, mas está ali e eu aproveitei uma promoção, aproveitei uma condição e comprei. Então, é uma coisa que a gente nem sabe como é que está essa pesquisa faz 9 meses, né? Então a gente nem sabe, 9 não, 6 por aí, né? A gente nem sabe como é que está a questão de como é que está o mercado agora, mas eu acredito que ainda continua um consumo muito alto. Mas eu também falo o seguinte, cara, já existia isso e eu não sei, não tenho dados de pesquisa, mas com a entrada do Pipoca Nanquim no mercado, eu acho que deu uma sacudida, porque são caras até hoje que são fãs de quadrinho e que estão publicando quadrinho de qualidade. Então eu acho que isso acaba estimulando outras editoras e até autores independentes a querer fazer material, né? Agora eu pergunto para vocês, já para jogar assim para um futuro mais lá na frente aí. O que vocês acham? A gente tem ainda, eu acho que esse ano de pandemia, a, sem perspectiva ainda direito no Brasil, né? Nós estamos agora na gravação desse podcast
chegando a 10% da população vacinada, né? Então, ainda acredito que 2022 a gente vai ter pandemia, vai ter ainda... Já chegou a 10% Já, tá da chegando. população? Então, eu pergunto para vocês, o que vocês acham que o mercado pós-pandemia de quadrinho vai acontecer? Vai reduzir o consumo? Vai manter? Vão continuar trabalhando? Vai ter um... O que vocês acham? Esse momento que atiçou ele fez com que isso ajudasse o mercado? Vai dar uma estabilidade depois? O que vocês imaginam que pode acontecer pós-pandemia com o mercado de quadrinho? Vai... Eu acho o seguinte, deixa eu começar aqui. Eu acho o seguinte, eu acho que em relação a costume, eu acho que se a gente ficar mais esse resto de ano que eu acho que a gente vai ficar nessa situação, eu acho que a gente vai internalizar esse costume de comprar online, né, da comodidade. A gente vai internalizar isso, pelo menos do público consumidor do quadrinho, que não é um público, já tem um tempo que não é o público mais o povo que tem menos grana, né? Não é mais, já virou uma coisa assim, não vou dizer que ainda é de elite, tá virando de elite, mas já é uma coisa assim que é mais fechada no pessoal que tem mais acesso, tem um pouquinho mais de grana, que tem mais acesso à internet, né? Mais acesso à comunicação. Então, com relação ao costume, acho que chegou para ficar, assim, adquirir por meio da comodidade, né? Compra online, Amazon, essas coisas, eu acho que chegou para ficar. Com relação à quantidade, eu acho que vai ter esse boom durante esse ano, talvez um pouquinho depois, 1 ou 2 anos depois, mas vai dar uma caída aí, porque tem uma questão muito importante também, que é a questão do preço. O quadrinho cada vez mais está ficando mais elitizado no sentido do valor, Sim. entendeu? Claro, muita coisa que a gente consome e de umas editoras aí tem um custo menor, mas tem coisa assim que já está lá no alto, assim. Tá? E aí é um caminho meio sem volta, pelo menos no momento que anda a economia do país. Isso é muito importante de falar, que a gente está falando de Brasil, não tem como a gente prever, já que a gente não mora lá fora, como é que vai ser lá fora, mas é muito importante a gente ver esse cenário atual econômico, em que para a editora vender, a maioria delas, elas têm que botar o quadrinho mais luxuoso, assim, né? Senão ela não vende. E aí esse quadrinho vai ficando cada vez mais caro. E aí o mesmo pessoal que reclama que é muito engraçado, que eu estou em muito grupo de quadrinho no Facebook e outros lugares aí, fóruns, e aí o mesmo pessoal que reclama dos preços altos, não adianta. O pessoal reclama, mas compra. Eles reclamam, eles choram que tá caro, tá caro, tá caro. Mas o que acontece por exemplo, a nova polêmica agora, que vai sair o quadrinho, Continua vai comprando sair até não conseguir um mais, né? ônibus. Vai sair o ônibus agora do Monstro do Pântano. E o pessoal tá reclamando do preço. Mas vai esgotar, tá quase esgotando. Não sei se já começou a pré-venda, mas como outros ônibus que saíram agora, né, nesse ano ainda, que o pessoal reclamou de preço também, todos esgotaram, né, na pré-venda. Então, o que adianta tu reclamar se tu vai comprar? Entendeu? Então, aí quer dizer, aí a editora pensa, então esse formato deu certo. Se tá carão, é luxuoso e vendeu, deu certo, eu vou fazer só assim. Então é um caminho que ele fica sem volta. Então as próprias mensagens, por exemplo, agora da Panini, né, da super-heróis, muita gente reclamou do formato, capa cartão, papel couché, né, 64 páginas, 80 páginas, sei lá, e aí tava R$ 10, aí não sei o que aconteceu, que mudou o formato para um formato maior e mais caro. Mensal, que era para ser aquela porta de entrada, assim. Eu não sei o que aconteceu, sinceramente, que eles deram, né? Teve que dar aquele salto. Porque para eles veem assim, olha, o formato da capa cartão, da capa dura, está vendendo mais, então bora migrar mensal, né? Para aquele formato lá. Tanto prova que, por exemplo, as próprias editoras que são as diferentes, né? Eles também eles não lançam um quadrinho com capa mole, nem papel jornal, assim. Eles não lançam esse tipo de quadrinho. Eles lançam um quadrinho já em qualidade mais top, porque é o que vende. Hoje em dia o cara quer comprar não só pela história, mas também pela apresentação, entendeu? Então eu acho que é um caminho meio sem volta. Isso vai fazer invariavelmente
esse público dar uma implodida, é o que eu acho, assim. Mas não é tão breve, mas vai ter uma implodida, tem uma diminuição desse consumo. Porque o que motivou mais, para mim, esse aumento do consumo é a questão da pandemia, do isolamento. Fala aí, tá? Cara, eu tenho um olhar assim muito parecido com o do Alexandre, né, cara? Porque assim, o Brasil, ele tem dois problemas aí, né, para manter essa questão do consumo. Eu não digo nem só do quadrinho, cara, mas de qualquer material literário, assim. O brasileiro, ele não tem um costume mesmo de leitura, né? Ele não tem esse costume de consumir esse material, né? E a própria questão econômica. A própria questão econômica que a gente se encontra, né? É muito ruim. Vai ter mesmo esse hábito de adquirir o quadrinho de forma bem mais fácil. Já vinha se fazendo isso, né? Poucas pessoas iam a uma livraria ou uma banca de revista comprar. O cara já compra na internet, chega na sua casa, beleza, né? Isso aumentou mais ainda por conta desse cenário de pandemia. Eu acho que isso vai ficar mais sólido depois que tudo isso passar. E agora o consumo vai ficar elitizado, porque ele está tendo esse desenvolvimento de ficar só nesse nicho de quem tem o poder de pagar um livro ali bem acabado, bem apresentado, né? Só quem tem compra. Eu já deixei de comprar muito material que eu quero, assim, porra, caralho, saiu um livro, assim, de um quadrinho que eu quero, mas eu não tenho condição de comprar esse quadrinho. Eu já deixei de comprar muitos quadrinhos assim. Eu compro o que está mais acessível para mim, né? O que eu consigo, eu compro e leio. Agora, já deixei de comprar muito material por conta desse crescimento absurdo Do preço, né? do preço, cara, do preço. Como o Alexandre Do falou, valor. os caras reclamam, mas eles pagam até o momento em que eles não conseguirem mais pagar. E vai ficar por isso mesmo. E toda essa situação, esse problema econômico, eu acho que só tem a piorar ainda mais, cara. Só tem a piorar ainda mais, porque esse cenário de pandemia que a gente tem, assim, eu vejo que a gente vai ficar o ano inteiro, vai ser uma reprise do ano passado. Eu imagino que vai ser a mesma coisa. A gente vai passar pelos mesmos problemas, os números de mortos vão aumentar, né? A gente já chegou a 130 mil, né? Se não me engano. Não, Vai 300, aumentar, chegando 330 quase chegando. vai aumentar, né? Vai aumentar, vai aumentar. A gente vai ficar mais tempo nessa situação de ficar enclausurado e não vai ter muito, os efeitos não vão ser muito grandes. E eu imagino que a gente vai levar isso até o final do ano e se a gente tiver muita sorte, a gente consiga reverter essa situação. Pô, tem notícia de países exteriores, cara, fazendo intervenção aqui por conta do Brasil está sendo visto como uma coisa perigosa. Olha só, né? A gente sabe países exteriores querendo intervir na situação aqui no Brasil. Então eu não sei, cara, como é que vai ficar. É muito complicado imaginar, assim. Eu imagino sempre, olha que eu sou muito otimista, mas eu imagino assim uma coisa muito muito difícil, difícil. Cara, eu vejo da seguinte forma, é imprevisível, que nós acabamos de falar aí a questão em se tratando de Brasil, tem a questão de economia, e isso é determinante sobre a questão do hábito do consumo, né? E essa linha que está se trabalhando agora de quadrinhos de luxo, né? Que eu não sei até que ponto quem iniciou isso, pode ser Pipoca Nanquim, se for a Panini, né? Esses ônibus, é ônibus, é? Diga-se de passagem que aumentou o imposto, Ônibus, né? ônibus. Aumentou o imposto, né, em cima dos Isso, livros, né? ônibus Tem isso ainda. eu vi uma análise do vídeo lá do Pipoca Nanquim, que ele Uhum. dizendo que é ruim, às vezes,
malear, fazer a passagem daquela. Eles falaram as vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é você ter, num único livro, toda uma junção de quadrinhos que marcaram um período que você gostava, né? Isso é legal. Mas, ao mesmo tempo, a forma de você degustar aquilo, ler, né? Não é uma coisa prazerosa, porque é um livro pesado, É confortável, né? não é Confortável. Né? confortável. Né? Então, assim, mas vamos seguindo adiante. Então, eu acredito que estamos vivendo um boom, e é por causa e a pandemia favorece isso, obviamente, mas o que vai determinar o futuro pós-pandemia, eu acredito com certeza que é cada país como está se safando da questão da pandemia e a questão de incentivo à cultura, né, cara? Nós sabemos que nós estamos num país que, além de estarmos passando por uma pandemia, estamos com um governo que não incentiva a cultura, e a cultura tem sobrevivido contrário, né? Sobrevivido pelos fãs. E eu acredito que passando a pandemia, e ainda durante a pandemia vai haver um consumo. Como falei, o pessoal reclama de preço. Eu vi agora um livro da Panini, do Homem Animal, que é 250, sei lá, uma coisa assim. Cara, deu vontade de comprar. Eu gostava muito do... E é um desenhista lá que, o cara tem um traço que eu gosto pra caramba. Mas não tenho essa condição. E, cara, pra mim dar esse dinheiro... Eu não compraria. Numa revista dessa é complicado. Então, eu não tenho para dar dinheiro numa revista dessa. Só que é o seguinte, o Jean fez um comentário no Face dele um tempo, que ele foi na casa de um cara que ele colecionava quadrinhos, e o Jean fez um comentário sobre uma história lá clássica de um quadrinho, e o cara não tinha noção da história. E o Jean viu que o cara tinha histórias só por colecionar. Ele não consumia o conteúdo. Muita gente. Então eu acredito que... Ainda não lia, né? Eu acredito que não tem uma pesquisa, não tem nenhum dado que comprove isso, mas eu acredito que muito desse consumo de literatura... É porque muita gente ia mentir, né? De quadrinho de lombadeiros. De quadrinho de luxo agora está tendo. É o próprio efeito de só consumir. Justamente, eu acredito que também. Muita gente está comprando isso por consumir, por colecionar, por não ter assim... Não é nem isso, tem a questão do colecionismo. Tem gente que só quer comprar para ter a lombada ali, a moto na sua estante. São o que a gente chama de, no meio parecido, a gente chama de lombadeiro. Isso é um fenômeno sério. A gente compra, não lê por anos e deixa ali só para enfeitar. Eu quero ter aquele negócio ali. Para enfeitar a sua estante, para ficar papel de fundo de suas lives. Tá? Então, eu acredito que existe muito isso. Mas, assim, independente disso, existe um público que compra. Mas eu acredito que, assim, esse mercado talvez ele vá se manter por um período e eu acho que vai ter que dar uma debandada, no sentido de cair um pouquinho, porque... eu até queria complementar. Financeiramente, eu acho que é difícil manter ele. Complementar, porque isso, se isso acontecer, como eu falei, a gente tem que reparar que aqui no Brasil, a questão dos formatos, isso é cíclico, né? Se tu lembrar atrás da passagem da Abril para Panini, por exemplo, nos quadrinhos Marvel e DC, tu vai lembrar que teve aquela migração para aquele formato premium, né? Que era o papel, aquele LWC, eu acho, com aquele que é mais brilhante, e com capa cartão. E aí você foi naquele crescendo, quando a Panini veio, ela já veio com aquele formato maior, magazine. Quer dizer, colecionar quadrinho no Brasil é complicado, porque não é que nem nos Estados Unidos, que tem o mesmo formato há 100 anos, né? Tu começa no formatinho, muda para outro, cresce aqui, vira americano, aí vira magazine, volta para cá, capa fina, capa cartão, capa mole, e tem tudo isso. Porque aqui, como a gente tem essa questão do problema econômico, nossa moeda oscila muito de acordo com o período econômico, você tem essa transição. Então, o que vai acontecer? Vai chegar um momento ali que a editora vai ver, peraí, esse formato que está vendendo agora não está vendendo mais. Chegou no limite. Então, vai chegar um momento que tu vai voltar. Então, bora de novo baratear isso aqui. Aí vai ter de novo as revistinhas mais finas, com um papelzinho ali mais quase perto do jornal. Vai dando essa volta, entendeu? Esse ciclo, chega uma hora que isso... eles vão sugar esse formato, né, atual, essa estrutura atual de venda e de formatos, né? Eles vão sugar até onde der. Quando o negócio ali der, tipo como foi
a crise dos Estados Unidos lá, onde tiver a crise do quadrinho no Brasil, eles vão recuar mais, assim, no formato mais econômico de novo. Não, e se. Não vai nunca Sabe, morrer, mas sabe, assim, sabe, sabe o eles que me vão fez dar lembrar? o máximo que podem. Só colocar um negócio aqui, que me lembrou o comentário de vocês dois, né? Falando de qualidade de papel e tal. Qualidade ali de fazer o quadrinho ali para ser o Tonico Porque isso é muito falou, né, importante, tipo, do livro que é determina as ruim vendas. de ler, e tu falou aí do formato que não muda nos Estados Unidos. Isso, tu falou, é importante determinar a venda aqui no Brasil. Mas aí eu lembrei de um podcast que eu escutei, que os caras estavam falando sobre, acho que 20 anos de mangá aqui no Brasil, né? Que em 2000, que teve as publicações lá tem a Conrad e a outra da JBS, né? Não, JBC. JBC, JBC. isso. Eles JBS é outra lançavam coisa. JBS é outra coisa, JBC. Eles lançavam os quadrinhos aqui tentando imitar os quadrinhos japoneses, a qualidade, né? Tô falando a qualidade do papel ali, a qualidade do produto, imitar dos quadrinhos japoneses, né? Que lá no Japão, os quadrinhos, o papel ali, o livro que tu compra, não é de boa qualidade. É de papel jornal que o cara lê, são livros assim, e o cara abandona no metrô, pô. Ele já leu ali no metrô rápido e deixa lá, tá entendendo? É uma forma de estimular, eu acho que, imagina assim, com um material barato, estimula os caras comprarem e ler. E aconteceu isso aqui. Foi o momento que se mais vendeu quadrinho, cara. E criou um público novo no Brasil. Um público novo que adotou o mangá no Brasil. Porque eles tentando imitar o, o formato, a qualidade ali do mangá japonês, eles não imaginaram que eles barateando o produto, né, veria também, além da história, claro, que também chamava a atenção o pessoal, quando o pessoal foi aí que o pessoal começou a conhecer os mangás de fato, não só aqueles que passavam na televisão, mas aí o pessoal começou a procurar títulos que não passavam na televisão, porque, claro, né, ali tu vendo o anime do Dragon Ball, te chama a atenção a querer buscar o mangá ali na banca. Mas os caras iam atrás de histórias que não passavam na televisão. Ou seja, se formou um público novo ali, né? Porque eles tinham acesso a comprar aquele material. E era bonitinho, né? Era papel jornal dentro. A Conrad que já veio com uma outra proposta, né? A capa cartonada ainda Offset. e o offset, né? O papel já mais duro, mas mesmo assim não era nem R$ 5 um quadrinho daquele, né? E com bastante páginas e tal. E isso, né, foi mudando conforme foi passando o tempo, porque caiu nessa situação de deixar uma coisa grandiosa, né? Porque a gente tem aqui no Brasil tem esse costume de gourmetizar, eu acho, não sei, as coisas, né? Deixar uma coisa mais luxuosa e tal. Pega histórias que fizeram sucesso há tantos anos atrás, faz encadernada e enche de, de extras, do esboço do cara que estava fazendo lá na hora, de rascunho do texto do cara que estava escrevendo, e faz uma capa dura, e bota um plastificado ali, e ganha um marca-texto colorido. Aí os caras enchem de tanta coisa que é só para deixar o produto caro mesmo. Só para deixar o produto caro mesmo. E assim, a leitura, a história, eu vejo que fica muito em segundo plano. Fica muito em segundo plano. Então, por exemplo, É que aí no eu fico caso fico do na mangá, vontade. Não, eu tô falando do geral, no caso do assim. mangá, que no caso do mangá, por exemplo, no mangá, ele é uma história à parte. Tá? É meio complicado colocar nesse balaio, porque é uma história à parte. O problema do mangá é que ele foi lançado no Brasil, e eles tentaram imitar a qualidade do descartável japonês,
Mas Sim, tentaram colocar isso que essa eu tô... qualidade no colecionável brasileiro, entendeu? No colecionável Isso. brasileiro. E aí tu coleciona Mas já aquele pra negócio, vai frente. ficando amarelado. Então o que aconteceu? Tá estragando. É, Só que aí o porque não, pessoal do não tem mangá, os fãs de qualidade. mangá, os pessoal de mangá, eles que começaram a exigir um formato melhor, Um entendeu? Só formato que melhor, eles não mas se tocaram que essa exigência envolve custos Isso, maiores. isso, E isso, hoje em dia isso, tem gente isso, chorando com o isso. preço de mangá, quer que volte o Isso. preço de antes, mas não quer que a qualidade caia, Não quer, É, entendeu? isso. É porque Porque tem outra coisa que é muito o importante aí. propósito é tu dar o produto pro cara. é, O cara lê. a, a, Não é para colecionar. é, E a gente não entende isso. Só A para gente, já a gente encerrar não esse chegou a assunto aí, entender para a gente isso. passar para nossas dicas, que já está encerrando aqui, gente. Tá. A questão é o seguinte, a questão olha, um exemplo, a gente citou muito aqui, não tem como não falar, pipoca e nanquim. Dentro do material que eles fizeram, que eles pegaram publicações da França, Argentina, Espanha, da onde vieram, eles deixavam claro e deixam claro isso em todo material que eles fazem o seguinte: pô, esse material aqui foi lançado na França dessa qualidade. Ou a gente lança do mesmo patamar aqui no Brasil, ou a gente lança um pouquinho melhor. Então, essa é a linha deles, né? Eles pegam já lá aquela referência, né? E quando o material é muito inferior, lá, tipo assim, foi lançado popularmente no papel jornal, eles dão uma melhorada aqui, como é o caso dos mangás. Uma garimbada, né? Os mangás que Pra eu ficar tenho melhor. aqui, tem E a capa. ideia deles é lançar o quadrinho com a qualidade que eles queriam ter. Isso. É para colecionar, Uhum. colecionar, tá? E aí eles têm o quadrinho mais baixa qualidade deles, que é o mangá, é o papel, um jornal premium, não é um papel jornal qualquer, cartonado na capa, mas com um realce lá no título, ou com a sobrecapa, sabe, que vem. Então, já é um diferencial. Só que é o seguinte, se nós acompanharmos a história, como o Alexandre falou, a questão da história dos quadrinhos no Brasil, lá atrás, ali nos anos 80, 90, era o quadrinho papel jornal, pequeno formato, papel couché 90 na capa colorido e também meio colorido. O Conan, que era Era maior, formatinho, né? Era isso, formatinho. mas aí o Conan já muda. O Conan, que era maior, já era papel jornal no interior, preto e branco, capa, couché colorido. Quando entrou as novelas gráficas, que é os graphic novel, aí eles começaram a tentar fazer uma impressão parecida com os Formato americanos americano, e o formato né? americano. O Batman era couché, na capa colorido, e o miolo não era papel jornal, era papel, a gente chama offset, que é o sulfite, Era, né? era Mais aquele papel mais. Parece aquele papel encarte. Isso. E Aquele aí, encarte de jornal, que encarte então, de loja, era parecido com é, aquele. Era um papel, Sim, ele é não. meio, isso. É ele é meio mole, assim, meio brilhante, né? brilhante, O que eu quero brilhante, dizer, o que isso. eu quero dizer para vocês é que esse é um processo gradativamente que a indústria de publicações teve que seguir, sabe? E aí não teve, praticamente as revistas que se mantiveram com esse padrão, formatinho, papel jornal Disney, Maurício de Souza, né? E até o Maurício de Souza já tem com seu Mônica Jovem, um formato ali meio estilo mangá, e com seus álbuns especiais, né? Capa dura e coisa e tal. Mas, galera, é um papo que a gente ia demorar mais de 2 horas aqui, com certeza. Vai entrar à noite. Mas então, assim, é É. interessante a gente Já é outro vídeo só sobre isso. interessante a gente finalizar que é um futuro incerto, mas que a gente sabe que eu, particularmente, acho legal que esteja havendo isso. Tem gente que vai dar 200 pau no quadrinho, tem gente que não vai dar 200 pau, mas Essa mudança, né? vai comprar ali um quadrinho de 60, 50 reais, como é o meu caso, tá? O que eu comprei agora recentemente agora do Ronin, do Frank Miller encadernado, na Amazon, ele estava 80 e poucos reais. Então, opa, mas para mim já vale a pena, né? Acima de 100 eu já estou meio resistente, né, de comprar. Tem que ser muito valer a pena. E, galera, Eu ainda tô nos 30 e poucos ainda. isso. Então, Eu eu, não passa de 50. viu? Mas tu acha, eu vou ali também nessa média. Eu tô ali nos 50, 60, O meu bateu nos 50, não, É. pera lá. viu? E aí, detalhe, quando você vê um valor assim, pô, tem uma revista aqui de 80, 100 reais, aí tu vai na promoção, tu vai comprar ali 3 edições que tu também gostaria pelo aquele valor. Então, às vezes vai nessa opção.
Mas, galera, vamos lá seguir adiante. Nós estamos no encerramento aqui. Então, Pega um Black Friday, igual como o Alexandre pegou. como sempre, Pegar uma caixa. as dicas culturais, né? Eu já tinha dado essa dica cultural aqui antes de gravar, que é o Invencível, né? Que é a animação que está no Amazon Prime do Robert Kirkman. Para quem não sabe quem é o Robert Kirkman, é o cara que fez os quadrinhos do The Walking Dead, que virou essa série aí de zumbis, talvez a mais famosa, né? E é interessante que eu vi uma entrevista com ele, que ele lançou o Invencível antes do The Walking Dead, né? E não fez tanto sucesso. Aí ele fez o The Walking Dead, fez sucesso, vendeu os É direitos. muito bom. Vendeu os direitos, né? E tá aí o que a gente conhece até hoje, né? Mas aí o Invencível virou animação na Amazon Prime com vozes no original de grandes atores, né? Eu estou assistindo dublado em português porque eu gosto de animação em português, animação, eu gosto de assistir dublado porque tem grandes dubladores brasileiros. E é uma história que eu fui assistir sem muita, só para ver mesmo, porque na entrevista ele falava assim, é quadrinhos adultos. Aí eu vi alguns trailers, vi alguma violênciazinha, tá, vamos ver. E cara, é muito bom. O que eu sei até o momento, eu assisti 3 episódios, né? Tem um quarto, né? Parece para assistir. E assim, eles adiantaram alguns trechos da história em quadrinho para animação. Mas, cara, é uma história muito boa que eu posso dar um release rapidamente, que existe um grande herói na Terra lá. Na verdade, não tem como fugir disso, né? A Liga da Justiça dele lá do Invencível, do Universo Invencível. Tem Batman, tem Flash, tem Mulher Maravilha. Só não tem o mesmo nome, Só não tem o mas mesmo eles nome. estão todos Mas, lá. mas É bem isso, parecido. mas isso já virou clichê em todo o universo que algum artista cria, ele acaba buscando referência nos grandes Deve ser, clássicos, né? The deve ser uma Boys, das terras aí da DC, eu The acho. Boys fez isso, né? E agora o Invencível. Então, o Invencível tem um pai, que é o Omni, né? Que é um grande Superman lá do mundo dele. E ele chega na maioridade dele, mas não tinha revelado os poderes dele. Ele começa a revelar os poderes dele, o pai dele começa a treinar ele, né? Só que mostra toda uma situação lá, que eu não vou contar o spoiler lá no final do primeiro episódio, né? Tem um final lá que é bem dantesco, né? Então isso aí foi que aquele gancho assim que me fez, opa, É bem fofinho o final do primeiro isso. episódio. Final É foi que bem me fez dizer fofinho. assim, epa, peraí, quero assistir mais. Então, só que assim, o que eu achei legal, cara, é que assim, cara, foge um pouquinho daquele texto, como é que se diz assim, cheio de ufanismo, cheio de, pô, nós vamos salvar, nós somos heróis. Não, mostra uma coisa bem legal, mostra uma história de herói, mas mostra um negócio assim mais, sabe? E gostei do consumo, incentivo a assistirem, né? Então, gente, a minha dica de hoje é o Invencível. Primeira temporada está na Amazon Prime, já tem 4 episódios. Quem quiser assistir, tem a opção de você assistir dublado com os grandes dubladores brasileiros e, obviamente, com grandes atores americanos que estão fazendo a dublagem no original. É interessante que quando eu vi matérias sobre o Invencível, eu vi a foto, o desenho, né, dos personagens e a foto do ator que faz a dublagem. E eu estava pensando que já era a versão live action da animação que iriam fazer, né? E não é. Mas fica a dica. Vai lá, quem tem a próxima dica aí? Posso? Vai, Eu quero dar 2 dicas, tá? A primeira dica que eu vou dar é baseada no papo que a gente teve aqui com relação à questão ao consumo e tudo mais. A gente falou muito de consumo de editora grande e tudo mais. Então, minha dica é: fiquem de olho nos projetos de financiamento coletivo, né? Catarse, Babai e tudo mais, para apoiar também consumir quadrinho nacional também, que tem muita coisa boa. Então, a gente, além de consumir os grandes editores, bora consumir um pouco da galera independente também, né? Dar essa força aí para esse mercado. E a minha outra dica é um canal de YouTube que é o Dust. Eu tenho assistido nesse tipo de período de pandemia, também assistindo vários canais no YouTube de curtas-metragens, de terror, de ficção, de animação, né? Muita coisa assim diferente. Algumas têm legenda em português, outras não, mas aí se tu fizer uma forcinha ali,
Dá para colocar uma tradução automática, dá para dar uma sacar as cenas mesmo assim, né? Se eu souber inglês melhor ainda, mas muitos deles têm legenda. Então fica essa dica do Dust, que ele é um canal que são só curtas de ficção científica e tem efeito especial e tudo mais, e é bem legal assim. Como é que escreve? E eu vou falando de outros canais também, outros programas. Dust, D-U-S-T, como se fosse poeira em inglês, né? Dust. Eu já vi alguns cursos desse. E só É muito bom, reforçando cara. isso que o Alexandre Bem falou, legais. e só falando isso que Umas animações assim muito lindas. só reforçando isso que o Alexandre falou, eu estou colocando, desde que foi tocado pela primeira vez, no canal do YouTube do Quadro Norte, nos comentários lá, tem o link do Catarse do projeto do Açaí Pesado, né? É a terceira edição, né, Alexandre? É a terceira É a edição. terceira. Então a gente está sempre colocando quadrinho aqui do Pará, autores do Pará, e a gente está sempre dando esse incentivo lá. Então acesse lá o link, vá lá no Catarse, participe da campanha para incentivar o quadrinho aqui do nosso estado. Vai lá, Ítalo. A minha dica cultural é uma animação que tem, a gente pode encontrar na Netflix, que é o nome o Sangue de Zeus. Sangue de Zeus. É do mesmo estúdio de animação que fez, né, o Castlevania. É o nome a Powerhouse, parece o nome do estúdio. Fizeram Castlevania. O Castlevania, né, chamou muita atenção e tal. Aí ele tem uma outra animação também que é desse mesmo estúdio que tá no Netflix, que é o Seis Punhos também. E tem essa aí, que é o Sangue de Zeus, que é baseado... A história é baseada em mitologia grega. A história de um cara lá, o personagem é Eron, parece o nome dele. Ele é um bastardo, né, que devido às circunstâncias que acontecem lá no perigo iminente lá no mundo, ele descobre que ele é filho de Zeus. E é muito bacana, cara. A história, a animação é muito boa. Tem a primeira temporada lá, né? E como foi, assim, sucesso muito grande, já está confirmada a segunda, né? Oi? Tá Foi ouvindo. aceito, né? Estamos ouvindo. Continua. Aí tem a segunda temporada, né? Está confirmada. Tá para novembro ou dezembro do final desse ano, né? Os caras já confirmaram e é muito bom, vale a pena. Sangue de Zeus. Beleza, galera. Essa aí é a dica. Valeu a dica de cada um aqui. É isso, né? Esse podcast. Obrigado aí pela participação do Alexandre Coelho, do Ítalo Ferreira e eu, do Nico Silva. A gente se encontra até o próximo, né? E deixa eu dar um recado só também. Vai lá. Bora botar uma meta aqui. Quando a gente atingir 50 inscritos, a gente vai sortear uma foto do Volney só de camisa. Com certeza, né? Só para vamos ver se ele assiste esse podcast até o final, né? Vamos ver se ele assiste esse podcast até o final. Bora ver. Conseguir aos 50 uma foto do Vonei só de camisa, autografada. Não, sem camisa. Só para encerrar, gente, a dica foto autografada. A dica é, gente, se vocês puderem ficar em casa, fiquem, né? Tome as medidas cabíveis na questão da pandemia, usem máscara, álcool em gel, distanciamento social. Quem não pode ficar em casa, precisa ir para trabalhar, ir para a rua, tome o maior cuidado, ainda estamos numa pandemia. Se tiver na idade de vacinar, se vacine. A vacina é a nossa, junto com os cuidados aí de distanciamento social, é a nossa prevenção, tá? Então ninguém vai virar jacaré, ninguém vai morrer, sabe? Você vai ser imunizado e vai ajudar muito a nós sairmos desse caos todo. Um abraço e até o próximo, galera. Um abraço aí, pessoal. Até mais. Falou. Até mais.